Presidente confirma pagamento do 14º salário para aposentados do INSS. Confira possíveis datas e valores atualizados. 14º salário já tem data para acontecer. Sorteio de um Pix de R$1.000 aqui no canal. Para participar do sorteio basta se inscreve no canal, deixe o like, comente, compartilhe ao máximo, assista até o final. Sorteio será em dezembro. Os segurados de aposentadorias ou pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderão ter direito ao pagamento do 14º salário. Dessa maneira, o 14º salário do INSS é um assunto que tem ganhado força nas últimas semanas. No entanto, pode ser que ainda haja muitas pessoas com dúvidas no que diz respeito a como ele vai funcionar e, também, se há uma data para que o pagamento. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o 14º salário está previsto no projeto de lei, PL 4367/20. Assim, conforme o texto do projeto, aproximadamente 30 milhões de pessoas poderiam ser beneficiárias da medida. O texto está em trâmite na Câmara dos Deputados desde 2020, quando ele foi apresentado pela primeira vez. Mas por qual motivo ele foi criado nesse ano e qual o seu objetivo? Veja mais a seguir. 14 graus salário do INSS. Neste sentido, vamos começar explicando qual foi a motivação para que o projeto de lei a respeito do 14º salário fosse criado. Sendo assim, conforme o disposto no texto base do PL, a justificativa para criar a permissão desse pagamento extra é relativa à pandemia. Isso porque defende-se que durante a pandemia os aposentados e pensionistas possam ter tido um aumento de gastos médicos. Por essa razão, seria necessário fornecer um auxílio financeiro para esse grupo, por meio da parcela extra deste salário. Por conta disso, a expectativa é de que as parcelas fossem pagas durante os anos em que a pandemia estava mais fora de controle no país. A saber, entre 2020 e 2021. No entanto, apesar de o projeto ter sido apresentado em 2020, por questões burocráticas ele não pode ter a sua aprovação concedida em tempo hábil para que isso acontecesse. Veja também, pagamento do 14º salário começa ainda este mês. Tire suas dúvidas. Qual o valor? Um outro ponto que merece destaque é que a quantia paga não seria a mesma para todos os beneficiários. Isso acontece porque o valor do 14º salário seria variável, de acordo com o valor do benefício que o segurado recebe pelo INSS. Por exemplo, quem recebe um salário mínimo do INSS poderia contar com o repasse do salário extra na mesma quantia. No entanto, quem recebe pelo INSS um valor acima do salário mínimo nacional teria que fazer um cálculo para saber quanto seria o repasse extra. Logo, o cálculo levaria em consideração o salário mínimo e a diferença entre ele e o teto do INSS. Vale lembrar, entretanto, que o 14º salário poderia ter um repasse máximo de até 2 salários mínimos. Ou seja, em 2022, ele seria de R$ 2.424. Já tem data para pagamento. O projeto que prevê a criação do salário mínimo ainda precisa passar por apreciações e votações nas instâncias necessárias para que ele possa ter a aprovação final e, dessa maneira, assegurar o pagamento aos possíveis beneficiários. A primeira etapa é passar pela Câmara dos Deputados, para depois seguir para o Senado Federal. No caso de ser aprovado nas duas instâncias sem ressalvas, ele segue para a sanção presidencial.
No entanto, o texto ainda se encontra em uma etapa antecedente àquela da Câmara, na análise de uma comissão especial. O motivo é que o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, PPA, ao descartar o projeto da pauta, o submeteu a uma análise por comissão especial. Por esse motivo, e também por estarmos em um ano de eleições, é pouco provável que haja a aprovação do 14º salário ainda em 2022. Pagamento do 13º de forma antecipada. O 13º, ou também conhecido como abono natalino, é um salário extra para o trabalhador no fim do ano. Para receber, é preciso que o trabalhador se encaixe nas normas trabalhistas da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, como ter registro em carteira, entre outras coisas. O benefício é um direito de todo trabalhador, e o pagamento pode ocorrer de duas formas. A primeira, é quando o patrão opta por pagar esse abono natalino, de 2 vezes. Isto é, em 2 parcelas. Nesse caso, é preciso combinar as datas específicas para alguns indivíduos, mas é preciso atentar-se, porque caso o sistema aparente alguma fraude, o benefício estará suspenso. Sob esse viés, para solicitar a revisão, é preciso entrar em contato com um dos canais disponibilizados pelo INSS. O primeiro deles é o portal oficial meu.inss.gov.br. Além disso, os usuários podem realizar uma chamada telefônica para o número 135. Por fim, caso o desejo seja atendimento totalmente presencial, basta ir até uma agência mais próxima do Instituto. Sorteio de um Pix de R$ 1.000 aqui no canal. Para participar do sorteio basta se inscreve no canal, deixe o like, compartilhe e assista até o final. Sorteio será em dezembro. Boa sorte a todos.